Olá, meus psicomacumbeiros. Nesse vídeo aqui, eu vou abordar um tema que, para mim, é muito interessante. Eu acredito que quem gosta muito, talvez, dessa área holística, né? Que goste também muito da astrologia, eu vou falar da parábola do semeador. Chapanã, Obaluaê, Sapatá e Omulu, dentro da mandala astrológica. Então, para falar sobre a parábola do semeador, obviamente que eu vou fazer uma analogia com a astrologia. Então, eu vou explorar essa parábola sob uma perspectiva psicológica, relacionando-a com a astrologia e o desenvolvimento pessoal. A casa 4 do mapa astrológico, ela representa o solo inicial da vida, influenciando, mas não determinando o nosso futuro. Então, o desenvolvimento espiritual, ele é comparado ao crescimento de uma semente, que vai exigir insumos como vontade, amor, sabedoria e atividade para alcançar a frutificação, que vai ser feita essa frutificação, na realidade, na casa 10 do mapa. Porque a casa 4 é o fundo do céu e a casa 10 é o zênite, né? Então, a honestidade consigo mesmo e o cultivo de um bom caráter são essenciais para esse processo de crescimento e superação das dificuldades. Então, finalmente, o livre-arbítrio é destacado como a capacidade de escolher o caminho da luz e do desenvolvimento, ou então permanecer estagnado, né? Isso vai depender da pessoa. Então, essa parábola do semeador, ela ilustra esse cultivo da alma através da analogia entre o solo e o ser humano, onde a semente representa o potencial e as qualidades a serem desenvolvidas. Então, a parábola descreve diferentes tipos de solo que correspondem a diferentes estados de consciência e de ambientes internos, nos quais a semente, que é esse potencial, o nome da semente é potencial, né? Pode ou não florescer. Então, nós vamos ver tipos de solo e os seus desafios. Então, a parábola, ela menciona o solo arenoso, pedregoso e com espinhos, que são esses ambientes que impedem o desenvolvimento da semente. Então, esses solos, eles representam os desafios internos que dificultam o nosso crescimento pessoal. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Ter Marte na casa 4, vamos supor, de um mapa de uma pessoa, tá? Leva a pessoa a buscar outras terras para florescer. Já Vênus na casa 4 indica um ambiente muito favorável, cheio de afeto, muito positivo, um ambiente que facilita o desenvolvimento da autoestima, né? Os insumos para essa terra fértil, para que essa semente germine, é muito necessário esse solo ser fértil, ele ser acolhedor, porque assim o ser humano necessita de tanto insumo para poder desenvolver o seu potencial. E esses insumos incluem a vontade, que é um atributo solar, que está ligado ao signo de Leão. Então, ela deve coordenar a imaginação criadora para que esta não se transforme em fantasias e delírio. O amor, essa sabedoria relacionado ao filho, que é representado pela cor amarela. A atividade ligada ao espírito,
pode ser até o Espírito Santo, digamos assim, representado até pela cor vermelha. A combinação dessas três cores, azul, amarelo e vermelho, vai resultar na luz branca, porque a luz branca também contém todas as outras cores. Então, a importância da consciência representada pelo Sol, por esse Cristo interno, que deve orientar os passos de cada um, a nossa imaginação, a nossa criação, ela deve servir às necessidades do espírito e não se perder em buscas falsas e não estar atrelados à ilusão. Então, a superação do nosso passado. O passado é como a terra, onde a semente cai, e se a terra for ruim, não precisa continuar assim, se a terra for ruim. Porque a pessoa pode procurar os insumos necessários para transformar esse solo. Já o insumo chamado vontade já é uma grande coisa num caso desses. A jornada do desenvolvimento, que é a jornada da semente, porque toda semente busca a luz e vence todas as resistências para poder florescer. Então, representa o processo de evolução pessoal, isso aí. Assim como a semente, o ser humano deve buscar a luz e o desenvolvimento usando a fé, a esperança e o amor. O livre-arbítrio permite escolher entre acender a luz ou permanecer inerte. E a qualidade dos frutos vai depender, né, do amor, do cuidado e de muita luz. Senão, não tem fruto. Virtudes e caráter. O caráter e as virtudes são como as árvores que crescem fortes quando superam dificuldades. Então, um bom caráter é resultado de honestidade consigo mesmo, de conhecer as próprias pulsões e desejos e ser sincero sobre eles. A pessoa que sente que tem muita coisa presa dentro dela, negativa, ela não precisa sair contando aos quatro ventos. Não é nada disso. Mas ela tem que olhar esses aspectos, sentir isso aí, transformar essas coisas. O livre-arbítrio e a responsabilidade, né, permite a cada um escolher o tipo de semente que planta na sua terra interior. O cultivo da alma, ela envolve discernimento, escolha de boas sementes, né, esse plantio no bom solo e essa perseverança no cuidado da plantação. Então, se eu tenho coisas ruins, uma terra ruim, arenosa dentro de mim, eu vou procurar insumos, né, para misturar com essa minha terra e começar a botar a sementinha da vontade. Aí eu boto a sementinha da vontade e vou começar a procurar a luz. Eu procurando a luz, obviamente, que a sementinha vai crescer, né? Vai virar uma árvore que dará excelentes frutos. Será que isso é tão difícil? Bom, os insumos necessários para se cultivar numa terra fértil são, em primeiro lugar, a vontade. Segunda, amor e sabedoria. Terceiro, atividade. Quarto, a combinação das três cores. Quinto, a consciência. A consciência, ela é representada pelo sol e pelo brilho interno, que é fundamental para orientar os passos e ações, garantindo que a imaginação criadora sirva às necessidades do espírito.
fazer essa reciclagem do passado, né? O passado, mesmo que tenha sido um solo muito ruim na vida da pessoa, ela não precisa determinar o futuro da pessoa. É possível transformá-lo através de insumos adequados. Buscar fé, esperança e amor. Esse livre-arbítrio, né, que permite escolher o tipo de semente que a pessoa vai plantar. Se ela plantar semente ruim, obviamente que ela vai colher coisas ruins. Por quê? Porque o solo onde será cultivada e essa perseverança no cuidado dessa plantação é que vai determinar o que vai vir ali. Se for semente ruim, a colheita vai ser ruim. A vida não anda, a coisa não vai para frente, a pessoa patina, patina, aí vai lá fazer bose, e nada anda, porque o problema não está no ebó, o problema está dentro da pessoa. Então, esses insumos, tem um também que é muito importante, que é o bom caráter da pessoa, né? Que é o resultado da honestidade dela consigo mesma. E isso é muito essencial para o desenvolvimento pessoal e para a superação de todas as dificuldades. Então, esses insumos, eles são necessários para transformar o solo interior em um ambiente propício ao desenvolvimento do potencial, assim como o solo fértil é essencial para o crescimento das plantas. Então, eu enfatizo que o cultivo da alma é um processo ativo e intencional, onde a busca pela luz, o desenvolvimento do caráter, a escolha dos bons insumos e a perseverança no cultivo são fundamentais. Bom, já a casa 4 do mapa astrológico, ela que vai representar o tipo de solo em que nós nascemos e que tem uma influência significativa no nosso desenvolvimento pessoal, ela é chamada de fundo do céu. Ela está relacionada à Lua, também relacionada ao signo de Câncer, segundo a parte mais inferior do zodíaco, né? Então, vem dizer o quê? Essas características do nosso solo natal. Porque a casa 4, ela indica o ambiente e as condições em que a pessoa inicia a sua vida, vai influenciando o seu desenvolvimento desde cedo. Há muitas pessoas que não acreditam na astrologia. Eu também não quero que acreditem. Mas veja bem, a astrologia, para quem trabalha na área da psicologia, a astrologia ela começa a mostrar para a gente como é que a gente pega o mapa da pessoa, a gente já começa a ver como é que foi a trajetória. Onde é que nasceu, como é que era o solo ali, o que, que tinha ali, quem é que estava ali, qual foi o caminho, né, quem era o oposto a isso aí, a gente consegue ver. A gente começa a pegar o fio do processo psicológico daquela pessoa. Digamos assim, nós estamos falando da casa 4, né, que é a casa da família, né, onde a pessoa foi criada, né? Então, se a gente tem Marte, fazendo uma analogia com os orixás, se eu tenho Marte na casa 4, se eu tenho Ogum na casa 4, está associado a um solo ácido, um ambiente agressivo e muitas vezes hostil, que pode levar a pessoa a ter que mudar de cidade ou até mesmo de país para poder encontrar um ambiente mais propício para o seu crescimento. Se eu já tenho Vênus, ou a mãe Oxum, digamos assim, na casa 4, indica um ambiente favorável, cheio de bons afetos e acolhimento,
que vai facilitar muito a autoestima da pessoa, de toda a estrutura pessoal dela, né? Então, a casa 4, como base para o desenvolvimento, representa onde são lançadas as sementes na vida da pessoa, né? Que são os seus talentos individuais, e que nesse solo que vai se desenvolver esses aspectos como educação, a alfabetização, a estrutura familiar, o sentido de amizade, a disciplina do cotidiano, a imagem que formamos de nós mesmos, os valores que adquirimos, isso aí tudo está na casa 4. Superando as limitações desse solo natal. Apesar da influência da casa 4, tá, eu quero enfatizar aqui que a astrologia ela não é determinista, ela não determina que as coisas sejam exatamente como estão ali. Mesmo que a pessoa tenha um solo desfavorável, é possível transformar essa realidade buscando esses insumos necessários para o desenvolvimento. Então, o passado, ele é sempre representado pela casa 4, que pode ser ressignificado para proporcionar um futuro melhor. A jornada da casa 4, que é o fundo, para a casa 10, o zênite. Então, o texto que eu estou descrevendo aqui para vocês, né, mostra uma jornada evolutiva que começa na casa 4 e se dirige à casa 10, que representa o ponto mais alto desse mapa que a pessoa tem, no mapa astrológico, e o ponto de culminância do desenvolvimento pessoal. Então, a casa 4, que representa as profundezas, o subsolo e o passado, onde estão as sementes e o potencial a ser desenvolvido. A casa 10 já vai representar o zênite, a luz plena e a realização, onde as sementes vão se transformar em frutos. É lá na casa 10 do mapa. Então, o que é isso? É o movimento da semente que está na casa 4 indo para a casa 10 do mapa. Então, a casa 4 é o ponto de partida, mas a semente, o potencial, né, busca naturalmente a luz, superando todas as resistências para atingir a superfície. Então, em busca pela luz, superando as resistências para atingir essa superfície, essa busca pela luz vai representar a nossa evolução pessoal, que envolve sair das profundezas da casa 4 em direção a um futuro mais luminoso. Então, a casa 10, ela representa a frutificação e a conquista da semelhança com o divino, é o nosso objetivo final na nossa jornada, iniciadas pela casa 4. Então, a pessoa pega o seu mapa, ela vê ali a casa 4. Se vai ter obstáculo ou não na casa 5, 6, 7, 8, 9, para chegar na 10, aí é o mapa de cada um. Mas se tiver ali obstáculos, esses obstáculos, eu digo, é planetas fazendo quadratura, é oposição, esses termos astrológicos aí, isso aí é muito fácil de se ver. Aonde a pessoa, dentro da sua mente, dentro de si, ela tem dificuldade para trabalhar com aspectos. Ela não determina a astrologia, né? Mas ela dá caminhos. Então, a casa 4 é o ponto de partida para o nosso desenvolvimento pessoal, representado por esse solo natal, onde a gente, né, nasceu, com as suas características e os seus desafios. Tá? No entanto, eu quero ressaltar
que, apesar da sua importância, é possível transformar o solo natal com todos esses insumos adequados e direcionar o desenvolvimento para a casa 10, onde a pessoa vai ocorrer a plena realização e todo o potencial individual dela. O livre-arbítrio, a vontade, o desenvolvimento espiritual estão intrinsecamente ligados, formando um processo essencial para a evolução pessoal. Então, volto a dizer, o livre-arbítrio como escolha e vontade, né? Que é a capacidade de escolher o seu próprio caminho, seja ele de ascensão ou de estagnação, como já foi falado, tá? Mas se colocar a vontade, se escolher a vontade de direcionar a própria energia para produzir bons frutos, obviamente que vai colher bons frutos, né? A expressão free will, em inglês, eu gosto muito dessa expressão, ela é interpretada como livre vontade, né? Testamento, indicando que a escolha também molda o futuro. O nosso futuro, a gente até pode ter força no processo de algum ebó, mas eu observo que num universo de 100%, o ebó funciona, ele impulsiona 30%, porque os outros 70% vai depender de nós e do que nós carregamos. Eu vejo assim, porque eu vejo isso nos meus atendimentos, né? Eu vejo a fala e eu sei que é por aí o caminho. Então, essa vontade como força motriz, porque a vontade é um atributo solar, ligado, como eu já falei, ao signo de Leão, que desempenha um papel crucial nesse desenvolvimento pessoal. Eu me lembro agora, eu não sei dizer direito, tem uma história, um Itã, acho que de Obaluayê, enfim, que a Iemanjá passa tanto dendê nele, em função das suas os seus problemas de pele, as suas feridas, enfim, passa tanto dendê nele que a pessoa não consegue olhar para o rosto dele, tamanho o brilho do sol que sai da pele dele em função desse elemento, deste óleo, deste azeite, né, de dendê. Eu achei muito interessante isso aí, esse sol, esse zênite, né? Eu achei muito bacana isso aí. E também acredito que esteja muito associado a essa nossa conversa. Temos que ter esse desenvolvimento espiritual como busca pela luz. Nós precisamos buscar a luz, independente de qualquer coisa. Então, assim como a semente busca o sol, né? O ser humano deve buscar a luz também, para alcançar o seu pleno desenvolvimento. A importância da consciência. A consciência, que também é representada pelo Sol e pelo Cristo interno, é fundamental para orientar as escolhas e ações. Então, a coerência entre a consciência e as ações nossa de cada dia é essencial para o desenvolvimento espiritual. As nossas escolhas e as nossas consequências, né? Enfatiza que cada indivíduo é responsável pelas suas escolhas. Então, a qualidade dos frutos, as ações e os resultados, né, depende do amor à luz e do tipo de semente que se planta na própria terra. Se a pessoa escolhe permanecer inerte, o seu potencial não vai florescer. Mas se escolhe buscar a luz com muita paixão, com muita vontade, a semente da vontade, o seu desenvolvimento espiritual será
acelerado. Então, essa busca pela luz como motor de desenvolvimento, nossa, isso é fantástico para um ser humano. O papel de todos esses insumos na vida da pessoa, né, que vai, logicamente, esses insumos aí, eles vão se manifestar também através das nossas escolhas, porque a gente vai nutrir a nossa terra interior com muita vontade, né? E o amor e a sabedoria, toda essa atividade, a combinação desses elementos que vai resultar nessa luz branca é muito essencial para o nosso desenvolvimento, para o nosso potencial, né? Então, o livre-arbítrio, ele vem aqui com uma capacidade de escolha, a vontade, que é a força que impulsiona o indivíduo, né, para a direção da luz, o desenvolvimento espiritual, que é o resultado dessa jornada, onde cada um é responsável por suas escolhas e pelo seu cultivo do seu potencial, né? Então, a vontade guiada pela consciência e pelo livre-arbítrio, ele é fundamental para o desenvolvimento espiritual e para a produção de bons frutos, né? A vontade, que desempenha um papel crucial na imaginação criadora, atuando como um guia e um coordenador, né, para ativar, aliás, para evitar que a pessoa se perca em fantasias e delírios, né, deve ter e deve observar o quê? A sua vontade como arbítrio, perdão, a vontade como atributo solar, tá? A coordenação da imaginação criadora, ela, quando a pessoa atua, quando a vontade, vamos dizer assim, ela atua como um freio para a imaginação, evitando que ela se descontrole, porque a pessoa sem a coordenação da vontade, a imaginação torna-se arbitrária, transformando-se em fantasia, delírios e sonhos. Então, a imaginação sem vontade, ela fica, digamos assim, quixotesca, buscando miragens, criando realidades psíquicas sem conexão com a realidade. Então, o direcionamento da imaginação, essa semente chamada vontade, ela direciona a imaginação sempre para fins construtivos, né? Fazendo com que ela se torne uma ferramenta para a realização do potencial individual. Então, a imaginação, quando coordenada pela vontade, ela torna-se criadora e artística, servindo à necessidade do espírito. Nós temos que cuidar muito da importância da nossa consciência. Essa consciência que eu já falei, que é representada pelo sol, por esse Cristo interno, né? É ela que orienta os nossos passos e as nossas ações. E a vontade, por sua vez, dentro desse contexto, ela deve estar alinhada com a consciência, garantindo que a imaginação criadora sirva aos propósitos do espírito e não se perca nas buscas falsas. Essa transformação do potencial em realidade. Porque a vontade, a sementinha chamada vontade, ao coordenar a imaginação criadora, ela transforma o potencial latente que a gente tem em realidade. Então, a semente que representa o potencial só se desenvolve plenamente quando a vontade a impulsiona em direção à luz. Não esqueça disso. Então, a vontade é, portanto, essencial para a manifestação dos talentos e para a realização do propósito de vida que tantas pessoas buscam. Cuidado sempre com o livre-arbítrio. Então, os insumos necessários para cultivar essa terra fértil são elementos que nutrem o desenvolvimento pessoal e espiritual, permitindo que
o potencial individual floresça, né? Então, esses insumos, novamente, incluem a vontade, o amor e a sabedoria, a atividade, a combinação dessas três cores, essa consciência, né, que nos leva para essa luz, essa reciclagem do passado, fé, esperança, amor, livre-arbítrio, bom caráter, né? Então, todos esses insumos, eles vão atuar como elementos que vão nutrir sempre o nosso solo interior, transformando-o em um ambiente propício ao desenvolvimento do potencial. Então, esse cultivo da alma, ele é um processo ativo e intencional, onde a busca pela luz, o desenvolvimento do caráter, a escolha de bons insumos e a perseverança nesse processo são fundamentais. Então, a combinação destes elementos promove um crescimento que se manifesta em direção, como eu falei, à casa 10 do mapa astrológico, onde ocorre a plena realização do potencial individual. Então, na perspectiva espiritual, um bom caráter ele é construído através de uma combinação de fatores que envolvem a honestidade consigo mesmo, um alinhamento com a consciência e a busca pela luz. Então, os fatores que contribuem para um bom caráter incluem o resultado de um processo ativo e contínuo que envolve o autoconhecimento, o alinhamento com a consciência, a busca pela luz e as escolhas responsáveis. É um caráter que se manifesta na honestidade consigo mesmo, na superação das dificuldades e na busca pelo bem, refletindo, então, a sua jornada de evolução pessoal e espiritual de cada um. Então, a busca pela luz, ele é fundamental, tá, no processo de desenvolvimento pessoal. O desejo inerente à luz. Todo ser humano, mesmo o mais alienado, ele possui um desejo intrínseco pela luz. Esse anseio pela luz é uma força que impulsiona o indivíduo a buscar um estado de consciência mais elevado e a realizar o seu propósito de vida. Esse movimento da escuridão para a luz. Esse desenvolvimento pessoal, ele é descrito como um movimento que parte das profundezas da casa 4, um lugar associado ao subconsciente, em direção à luz, representada pela casa 10 do mapa astrológico. Então, esse movimento ele envolve uma ascensão na qual o indivíduo emerge das trevas em busca de uma atmosfera luminosa. Essa superação das trevas, bem, essa luz, como ideal a ser alcançado, representa o oposto das trevas, que obviamente simboliza a ignorância. Então, o sofrimento e a estagnação também estão associados a essa superação das trevas, né? Então, a busca pela luz, ela implica esse esforço constante para superar essas trevas, expandindo a consciência e principalmente a compreensão da realidade em que nós vivemos. Isso é essencial. A luz como guia, e ela vai funcionar como um guia, atraindo a semente, esse potencial individual, em direção ao seu pleno desenvolvimento. Assim como assim como a planta busca a luz para crescer, o indivíduo busca a luz para realizar o seu potencial e alcançar a sua realização pessoal. A relação com essa vontade, com esse amor e essa atividade toda, né? Vai ser sempre por intermédio da luz, porque a luz, ela está intrinsecamente ligada à vontade, a esse amor, a essa sabedoria e essa atividade, representando uma busca pela totalidade do desenvolvimento. Então, a vontade impulsiona o movimento em direção à luz. O amor, a sabedoria, que vai ser o guia desse processo todo, né?
e a atividade concretiza o ideal que a pessoa tanto deseja. A transformação e a dinamização, né? Que onde a semente que representa esse potencial adormecido, ela só pode florescer quando é impulsionada pela busca da luz, que dinamiza o seu desenvolvimento e possibilita a realização do seu propósito. Os frutos da busca pela luz também. Tudo sempre voltado à luz, né? Porque a luz, nesse contexto, ela vai representar a qualidade do nosso desenvolvimento pessoal, refletindo, então, um bom caráter. Precisamos de luz, porque estamos nas trevas. Então, essa fé, a esperança, o amor como combustível também é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Até porque é um processo ativo e transformador que envolve a superação das trevas, né, o cultivo das virtudes, o uso do livre-arbítrio e a busca pela realização do potencial individual. É um movimento essencial para a evolução, para a manifestação plena do ser. Então, a intensidade desse propósito na busca da luz é o que faz com que a semente brote e viceje. Então, a luz, ela é simbolizada e representada até de diferentes maneiras. Todas elas interligadas ao conceito desse desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, a luz não é apenas uma entidade física, mas um símbolo rico e multifacetado que guia a jornada do indivíduo rumo à realização e à plenitude. Então, esse ideal a ser alcançado, porque a luz ela é representada como um ideal a ser alcançado, né? Representando esse objetivo final do desenvolvimento pessoal, e é para ela que a semente, esse símbolo do potencial individual, aspira e se move, porque a semente vai buscar luz. O oposto às trevas. A luz é o oposto das trevas, que simboliza a ignorância, o sofrimento, a estagnação e a falta de consciência. Então, a busca pela luz, ela implica num esforço para superar as trevas, expandindo a consciência e a compreensão. Então, essa consciência e esse Cristo interno, que também está associado à luz, né, está associado à consciência, representada pelo Sol, por esse Cristo interno. Então, essa consciência é um guia interno que também orienta as nossas ações, as nossas decisões, tá? Garantindo que se siga o caminho da evolução. A casa 10 do mapa astrológico é a luz, né? É a luz relacionada a essa casa do mapa. O ponto mais alto, que é o ponto da culminância, é para lá que nós devemos caminhar, buscando a plena realização do seu potencial. Como eu já disse, a casa 10 é o zênite, o ponto onde as sementes recebidas lá na casa 4 se transformam em um campo fértil. Não vamos esquecer da cor branca, onde ela simboliza, né, as combinações das cores azul, que é a vontade, o amarelo, que é o amor e a sabedoria, e o vermelho, que é a atividade. Então, essa luz branca ela vai representar essa totalidade do desenvolvimento, contendo em si todas as cores. Essa energia divina, a luz é vista como uma energia que estimula a semente, que é esse potencial individual. Então, ela desce para a terra, ela desce no fundo da terra para inspirar a vida, que, por sua vez, sobe em busca da luz.
criando um movimento de enlace e de matrimônio entre ambas. Então, esse movimento vertical, ele é essencial para a manifestação da existência e possibilita a vida no horizontal. Então, nós enterramos a semente, ela precisa de luz. A gente bota a semente abaixo da terra, ela precisa de luz, ela faz esse movimento vertical, né? Para quê? Para dar frutos na horizontal. Né? Legal, né? Esse motor de desenvolvimento, porque a luz é um motor do desenvolvimento pessoal, a qualidade dos nossos frutos, né? E essa qualidade dos frutos, quanto maior amor à luz, melhores são os frutos. Ou seja, maior o desenvolvimento pessoal, maior a felicidade e maior a realização. Fé, esperança, amor, sempre. E a transformação, porque a luz promove transformação, dinamizando o que está latente na semente. Então, a intensidade desse propósito na busca da luz é o que faz com que a semente brote, cresça, dê excelentes frutos na vida de cada um de nós. Então, em resumo, a luz é um símbolo central na nossa vida, representando não apenas um estado de consciência, mas também a energia divina que impulsiona o desenvolvimento, a direção para o qual a vida se move, o objetivo de todo ser humano e a busca pela luz é, portanto, a busca pela realização do próprio potencial. Gratidão, beijos a todos, até o próximo vídeo. Beijos, bye bye.